Saudações rubro-negras, ó, isso aqui é Flamengo. Então, galera, nós estamos aqui na manhã deste sábado, sabadão, véspera de jogo do Mengão, e a gente sempre vem aqui falar um pouquinho do jogo, falar sobre um pouquinho da escalação. Hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre o Vitinho, né? Grande Vitinho. Nós vamos falar também sobre Vitor Hugo, Lázaro, vamos falar também sobre Lázaro, Vitor Hugo, Lázaro e João Gomes, tá? A gente vai falar também sobre o nosso xerifão Rodrigo Caio. Realmente temos informações aí do retorno para o nosso querido Rodrigo Caio. Vamos falar sobre Pedro Gabigol, vamos falar sobre Dorival Júnior, vamos falar sobre Davi Luiz, tá? Então a gente tem bastante assunto aí nesse vídeo de hoje. Vamos dar uma pincelada em cada assunto, que a gente mantém assim todo mundo informado sobre tudo e a todo momento, não é isso mesmo? Mas antes de começar o vídeo, gente, pedir a vocês, por favor, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho das notificações e dê o like, cara, que é muito importante pra gente, tá? Sem a visualização e sem o like, o nosso canal não cresce, a gente não consegue ter visibilidade e não consegue fortalecer o Flamengo, tá bom? Então, por favor, conto com vocês, ajude a gente aí nessa tarefa, nessa empreitada, tá bom? E a gente vai crescendo junto, tá bom? Outra coisa, comentário de vocês é muito importante, se quiserem mandar comentário, pode ver que eu vou ver todos os comentários que tiverem, com certeza, só mesmo se for uma quantidade grande, mas se não for, eu vou ver todos, vou responder a todos com o maior carinho, tá? A gente troca uma ideia, então é muito importante que vocês participem também do vídeo. E outra coisa, assistir até o final, porque assistindo até o final, o YouTube entende que o vídeo está agregando, está levando informação importante para vocês, e a gente vai continuar assim, vai estimular o nosso trabalho, para que a gente sempre consiga trabalhar assim e levar cada vez mais informações precisas e num espaço curto de tempo, tá bom? Então vamos aí partir para o nosso bate-papo e vamos embora que o tempo urge. Primeira coisa, não se trata de vazamento de escalação, porque o Flamengo praticamente até os, como eu já falei em outros vídeos, até os antes já sabem a escalação do Flamengo, então não tem novidade nenhuma. Tem um ponto aí que a gente vai discutir, mas esse ponto é um pontinho só e que diverge do comum, né? Então a escalação que nós temos aí hoje é o Santos, na lateral direita Mateuzinho, na zaga Pablo e Fabrício Bruno, e na esquerda Ayrton Lucas, não tem mistério. No meio campo vai aparecer um nome aí, que é Diego Ribas, Vitor Hugo e o Vidal. Aí você fala, pô, mas Diego Ribas, cara, Dorival é um cara muito inteligente. Eu admiro o Dorival demais por isso. Eu não tinha assim um contato mais íntimo de acompanhar o trabalho dele. E ele está me surpreendendo, porque ele tem uma visão muito grande, uma experiência de vida e de treinador muito grande. Ele sabe que o Diego Ribas é um influente no grupo, que o Diego Ribas é o mais antigo, que tem o respeito, que é o nosso capitão às vezes em jogos, que ele tem influência sobre os jogadores, que ele tem acesso ao vestiário e ele influencia. A partir disso aí, então, a gente tem que ter o respeito, que vai ter que entender que ele vai fazer diferença sempre. Então, o que o Dorival faz? Pega o cara, coloca o cara em campo para jogar, traz ele mais para o grupo, se interage com os outros, deixa ele no grupo ativo dos jogos sempre que tem oportunidade, e com isso aí ele tem o apoio do Diego Ribas para sequência difícil aí. Porque, gente, controlar essa galera no vestiário, entendeu? Esse grupo forte, esse grupo pesado que o Flamengo tem, não é fácil, e ele precisa da ajuda de todos. E o Diego Ribas tem um papel fundamental nesse processo. Tá? Pode ter certeza do que eu estou falando com vocês, que isso é muito, muito verdadeiro, tá bom? Então, Diego Ribas no meio com o Vidal e com o Vitor Hugo. No ataque, Marinho, Cebolinha e Lázaro. E vamos esperar que o nosso Cebolinha possa fazer de chorar de alegria aí cada vez mais. Desencantou agora, né, nesse jogo contra o São Paulo. E o Marinho também, o Cebolinha jogando o que ele sabe, gente. Esse time B aí, ó, disputa até a Libertadores se for preciso, tá bom? Com certeza. Tá, então não vamos passar aí para o outro assunto. Vamos falar sobre o Vitinho um pouquinho. Essa semana aí, como ficou sabendo, o pessoal ficou sabendo na mídia aí, o Vitinho foi negociado já com o time da Arábia. O nome é estranho, Al Ettifaq, né? Acho que é essa a pronúncia correta. Então o Vitinho vai seguir a carreira dele, vai ser feliz nesse clube, se Deus quiser. E no caso do Vitinho, no meu ponto de vista, só para vocês terem uma noção, só um minuto. Desculpa aí, resfriadinho básico.
Então o Vitinho, quando ele foi contratado, o primeiro erro foi da diretoria de achar que o Vitinho seria a solução dos nossos problemas naquela hora. E não seria, e não é, ele não tem esse perfil. Nem como jogador, nem como homem, porque ele não tem uma postura de iniciativa, uma postura, personalidade forte. Ele é um cara tranquilo na dele, que faz o desempenho, o papel dele e soma. E a diretoria contratou ele achando que ele ia ser o suprassumo da maravilha. E nós, torcedores, embarcamos nessa e acreditamos que ele resolveria o nosso problema. Ele é o Neymar da vida, ele é o Ronaldinho. E ele resolveu nossos problemas e a gente ser campeão com ele brilhando. E a verdade não é essa, a gente sabe que isso não aconteceu e não vai acontecer nunca. Ele é parte importante de um time que tem bons jogadores e que ele consegue desenvolver. Mas no Flamengo ele não tem jeito mais. A torcida já pegou no pé dele, ele já sentiu o golpe, ele não consegue desenvolver bem o trabalho dele, não consegue devolver para a equipe o que a gente espera dele, erra lances bizarros, fáceis, que nem a gente, se com 50 anos entrasse em campo, ia errar, e ele consegue errar. Toma as decisões erradas, quer dizer, ele está num processo de descontrole emocional muito grande e no Flamengo ele não vai conseguir recuperar isso porque a torcida marca muito colado, é muito forte e cobra muito dos jogadores. Então ele tem que ir para um time que ele vai se destacar, mas que ele vai ser menos cobrado, ele vai ser parte mais de um grupo, sem grandes estrelas, eu acredito, e que ele vai poder sim desenvolver o melhor futebol dele. Porque ele tem condições, tem potencial para desenvolver, mas no Flamengo com certeza ele não vai conseguir esse objetivo mais. Não, é página virada no Flamengo, pelo menos é a minha opinião. Se vocês discordarem, coloquem nos comentários aí que a gente troca uma ideia, tá bom? Segundo ponto importante que a gente vai ressaltar aí, tem times da Europa interessados em jogadores brasileiros da base. Isso não é novidade para ninguém, o Flamengo já vendeu muito jogador. Tá aí uma série de jogadores como Renier, como Vinícius Júnior, como Paquetá, como outros jogadores aí que já foram para a Europa cedo e dão retorno financeiro para o Flamengo. É uma pena isso, mas acontece, né? Acontece com frequência. É outro que eu ia falar, que me fugiu o nome, é o Renato Augusto, que agora está no Corinthians, mas foi vendido também muito jovem e estourou. Depois voltou ao Flamengo, agora roda aí, mas você está com uma idade um pouco mais avançada, mas também é um caso. E então são muitos jogadores que o Flamengo forma, né? Então, pela informação que a gente tem aí, da Inglaterra, o Newcastle está de olho no Vitor Hugo, está monitorando o Vitor Hugo com bastante ênfase, está querendo levar ele. O João Gomes, quem está monitorando ele é nada mais, nada menos que o Real Madrid. Olha lá, Real Madrid, gente, que recentemente vendeu o Casimiro e agora está à procura de um outro meio-campo para poder suprir essa lacuna deixada pelo Casimiro, né? Então o Real Madrid já está de olho no João Gomes e é muito provável que ele vá para a Europa. Não sei quando, não sei dizer quando isso, mas é fato que o Flamengo vai embolsar uma grana aí, vai botar um dinheiro no bolso, mas vai perder um grande jogador. Esse João Gomes aí, para mim, para nós, né, torcedores do Flamengo, tenho certeza que é seleção, com certeza. E na próxima, já para a próxima pós-Copa, nas próximas convocações de Copa América, com certeza ele já vai estar aí figurando entre os nomes do meio-campo do Brasil. Isso é fato. Tá? Passando por outro assunto importante, rapidamente, Rodrigo Caio. As últimas informações que a gente teve é que o Rodrigo Caio já está fazendo trabalho com bola, intensivo em campo. Quer dizer, já está forçando bem a musculatura, está tendo um bom retorno desse treinamento e que em muito pouco tempo já volte a treinar entre os titulares e os reservas, a bater bola com eles. E a gente espera, a gente reza para que esse retorno do Rodrigo Caio seja o derradeiro, né? Que ele consiga voltar e ter uma sequência de jogos para ajudar o Flamengo aí nessa missão até novembro aí, que a gente tem muito bons jogos, muito grandes jogos importantes aí pro Flamengo, e não só esse ano, mas também pra vida, né? Ele ainda tem contrato com o Flamengo e é um jogador importante. Eu particularmente gosto muito do Rodrigo Caio, me passa muita segurança, é bom no jogo defensivo, no jogo aéreo, ele é bom na saída de bola, é um jogador para mim completo. E o último assunto que a gente vai falar aí é sobre o Pedro e o Gabigol, que o treinador Dorival Júnior, essa semana, ele comentou nas mídias aí, não sei se vocês já viram. Desculpa aí. Mas o Dorival falou isso aí, deu declarações, dizendo que no ponto de vista dele, que eu respeito muito particularmente, tá? Os dois seriam muito importantes na seleção brasileira
pelo momento que eles estão passando, pela situação que eles estão. Eu acho que é muito difícil o Tite convocar os dois, mas na visão do Dorival Júnior, os dois seriam, no momento, a dupla ideal para o ataque da seleção brasileira pelo dinamismo, né? Pelo que eles fazem juntos. Estava falando, nesse momento de seleção brasileira precisar de jogadores, de estrelas, jogadores completos, os dois estão muito afiados. Se bem que o Gabigol anda perdendo um golzinho ou outro, mas ele na estrutura do jogo, no decorrer do jogo, ele é muito forte, ele é muito importante. Ele entrega muito para o time. E ele e o Pedro, por incrível que pareça, eu não conhecia o trabalho do Pedro de perto assim tanto quanto deveria. Até me surpreendo hoje de ver. Então, como eu estava falando, o Pedro é um grande jogador. Me surpreende muito no meio dele de viver, na situação que ele vive, como ele se desenvolve durante o jogo, o que ele entrega para o time atualmente é muito importante. Eu sou obrigado a dizer que eu não conhecia tanto o Pedro profundamente, como eu vejo hoje, acompanho os jogos do Flamengo, os treinamentos do Flamengo. Eu não conseguia enxergar no Pedro tamanha dedicação e tamanhas qualidades como jogador de futebol. Para mim ele era simplesmente um bom finalizador que fazia gols. E não é só isso. O Pedro, ele é um bom finalizador, ele é um bom cabeceador, ele é um bom pivô, que é uma situação difícil hoje no futebol brasileiro, alguém que faça aquele pivô, que ele trave a bola, que pare, que pense, que gire, que proteja do zagueiro e toque a bola para alguém. Ele vem servindo muito, o Gabriel principalmente, que joga ali perto dele, mas vem fazendo jogadas de efeito, dando lençolzinho, como a gente falava antigamente, carretinha na bola, entendeu? Dando passe, arrancada. A arrancada que ele deu no último jogo do São Paulo, que ele saiu um pouco atrás do zagueiro e chegou lá na frente, muito à frente do zagueiro, ele tocou pro Gabigol, com aquele gol que o Gabigol perdeu. Mas ele é muito forte. E tem demonstrado isso, tudo dele tá dando certo. É o momento certo dele, é o momento certo para ele ir para a seleção, é o momento certo de fazer os ciclos de fechamento dos campeonatos que o Flamengo está disputando. E com certeza ele vai ser muito importante para a gente nessa reta final. Pedro é peça fundamental do Flamengo hoje. O Gabigol, pela história dele, pelo brilhantismo, pela força que ele tem, pelo contexto, né, da importância dele como jogador de futebol, pelo brilhantismo dele. Ele é aquele cara que brilha na hora certa, então ele tem muito a contribuir. Se o Tite levar os dois, beleza. Vai ser ótimo para a seleção e ótimo para a gente como torcedor da seleção brasileira também, que nós somos. Mas se ele levar só o Pedro, já é meio caminho andado. Ele vai ter que arrumar alguém para fazer o trabalho do Gabigol lá junto com o Pedro, porque o Pedro sozinho também não resolve. O problema é que o Tite tem aquela cisma com o jogador europeu, que não sei o que, papapá, que é umas coisas que eu não vou nem me adentrar muito ao assunto, porque eu não gosto, é uma crítica minha com respeito a ele. Ele não quer saber quem joga no Brasil, ele quer saber quem joga lá fora, e para ele são os queridinhos. E não é assim que funciona. O Brasil atualmente tem muito bons jogadores, aqui no Brasil também, que às vezes estão rendendo muito mais do que lá fora, e que já tiveram lá, inclusive, e já voltaram. Quer dizer, ele tinha que pegar essa experiência, botar a nata realmente da seleção, as pessoas com experiência, mas que têm alguma coisa a acrescentar e estão rendendo bem no futebol brasileiro. O Hulk, um tempo atrás, para mim, tinha vaga na seleção. Hoje pode até ser que não tenha, mas um tempo atrás já teve. Ano passado teve, para mim, vaga na seleção. É fato. O cara estava jogando e fazendo gol, tudo que ele fazia dava certo. E como seleção é momento, para mim, ele teria vaga na seleção. Hoje é o Pedro e o Gabigol. A dupla está muito perfeita, muito afinada. Então eu espero que isso aí aconteça realmente e que os dois possam brilhar na seleção e trazer muita alegria para a gente, assim como eles estão trazendo nos jogos do Flamengo aqui que a gente vê semanalmente. Não é mesmo? Então, um bom jogo para todo mundo. Eu espero que a gente tenha uma grande vitória contra o Botafogo e que a gente consiga os 3 pontos, que o Fluzinho lá consiga tirar pelo menos um ponto do Palmeiras, que já vai ajudar bem a gente. A gente vai ficar bem mais próximo deles e vamos seguir na cola dos líderes aí, que a gente vai conseguir abocanhar esse título também. Tá bom, galera? Um grande abraço a todos aí, saudações rubro-negras. Valeu!